E sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui hoje, né, no lançamento do nosso Centro de Inteligência Competitiva. Mais um benefício, né, que nós estamos entregando para as empresas aqui embarcadas no Porto e no Parquetel. E eu gostaria de convidar nosso secretário de Ciência e Tecnologia, Marcelino Granja, a falar para vocês um pouquinho. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentá-los aqui agradecendo a presença de todos e todas. É uma iniciativa importante que vai se somando a um conjunto de êxitos importantes em aspectos que eu considero decisivos de política de ciência e tecnologia, que nos últimos anos a gente passou a ter a felicidade de que o Brasil, né, o país, a sociedade brasileira vai percebendo como importante, né? De fato, há um avanço grande nos últimos 10 anos no Brasil sobre esse aspecto, né? Culminando um processo antigo, já de 40, 50 anos de lutas para isso. E entre esses aspectos fundantes da política de ciência e tecnologia, a visão da necessidade de um esforço muito grande de apoio do Estado às iniciativas que criem ambientes favoráveis a que as empresas possam inovar, possam buscar constantemente melhorar a sua competitividade, para que o Brasil possa ter uma inserção soberana no mundo, por um lado, e ao mesmo tempo ter um mercado interno desenvolvido, né, com mão de obra qualificada, bem empregada, ganhando bem, e, portanto, retroalimentando uma economia sustentável e sustentada. Eu acho que nos últimos anos nós temos tido a felicidade de ter a visão na nossa política nacional de ciência e tecnologia que se replicou nos estados, especialmente a partir da Conferência Nacional e das conferências estaduais que passaram a ocorrer nos estados, de que é importante investir nos chamados habitats de inovação, é importante criar parques tecnológicos, né, que ainda é uma coisa nova no Brasil, apesar de muito desenvolvida nos países mais desenvolvidos, né? É importante criar parques tecnológicos, é decisivo ter nesse ambiente institucionalidades capazes de fazer a gestão da inovação, né? E nós temos a felicidade de ter exatamente em Pernambuco um dos melhores parques tecnológicos. Não sei se a gente pode dizer que é o melhor, estamos sempre em disputa, mas da área de TI com certeza somos o mais importante, pelo menos o último título, né? É do Porto Digital de Recife, que é um parque de TI aqui, nessa ilha aqui, agora já expandido para a região aqui de Santa Amaro, que é um caso de sucesso. Especialmente agora, em função do novo marco legal, de um aspecto importante, é apenas um aspecto, mas a nova lei do audiovisual vai ter impacto grande sobre a nossa economia. É tanto que, em parceria com a Prefeitura de Recife, quando o Bertotti era o secretário de Desenvolvimento Econômico, mudou-se a própria legislação e o Porto Digital, inclusive, mudou os estatutos para incorporar essa dimensão da economia criativa. Foi firmada uma parceria importante com a FINEP para arranjar recursos daquele programa chamado Estruturante, que aqui apelidamos de Nova Pernambuco, né? Na ordem de 17 milhões, metade do Estado, metade da FINEP, para criar um conjunto de mecanismos de fortalecimento desses dois habitats de inovação. Então, a gente passou a ter monitorado pelo próprio governador algumas iniciativas da aplicação desses recursos para fortalecimento do Porto Digital e a luta para implantar o Parquetel. A criação desse instrumento, que é uma espécie de um sistema de suporte à decisão para ajudar que o empresariado desses dois habitats, né, possam dispor de informações qualificadas, né, portanto, informações inteligentes, porque o que não falta é informação. Na sociedade atual nossa, nós temos um nível de informação violentíssimo. É preciso desenvolver, inclusive, toda uma tecnologia para processar essa informação. Então, nós temos uma aposta muito grande que esse sistema de suporte à decisão, que é esse nosso Centro de Inteligência Competitiva, possa prospectar, né, na vida real do empresariado, das empresas nossas, aqui do Porto Digital e do Parque de Eletroeletrônica, com o que existe mais avançado de tendências no mundo para identificar a tempo tendências de mercado, tendências tecnológicas que impactam violentamente tendências de mercado, por sua vez. Então, essa iniciativa é uma iniciativa que o Estado de Pernambuco confia ao Porto Digital pela sua competência, pela sua capacidade, por isso que está aqui, né, sediada a serviço das empresas do Porto Digital e das empresas do Parque de Eletroeletrônica, que haveremos de ter sucesso, né? Por último, a inovação nas empresas não depende apenas de políticas da área de ciência e tecnologia ou de instrumentos, por mais bem articulados que sejam como esse. O problema da inovação no Brasil e da competitividade das empresas no Brasil
diz respeito a uma pactuação ainda que precisa ser feita no Brasil a respeito do Projeto Nacional de Desenvolvimento que nós queremos para o Brasil. O problema da relação entre propriedade do capital, né, natureza do capital, né, a relação desse empresariado com o interesse nacional tem um peso estratégico nessa questão da inovação. A inovação passa também por um ambiente de mercado desenvolvido, dinâmico, né, que cria as condições das políticas públicas terem resultados. Acho que essa iniciativa aqui é uma delas, que tem tudo para dar resultado. Esperamos, da agora em diante, né, poder vincular também, quer dizer, ajudar a articular esse Centro de Inteligência Competitiva com outra iniciativa importante que nós vamos fazer no Parquetel, que é estruturação da rede de NITs. Né? A lei de inovação obrigou que as instituições de ensino superior nossa todas tenham núcleo de inovação tecnológica. Nós vamos, também pelo Porto Digital, estruturar essa rede de NITs através do Centro de Transferência de Tecnologia, que tem um escopo mais estreito do que o SICTEX. Na verdade, o Centro de Transferência de Tecnologia vai ajudar o ambiente como um todo, independente do habitat em si. Mas nós estamos focados hoje em 4 habitats: o de TI, o de eletroeletrônica, o de fármacos e biotecnologia e o de metal mecânica. O centro da atenção do governo do Estado são desses 4, para ver se a gente, inclusive, termina o ano que vem, pelo menos com 2 centros tecnológicos de metal mecânica e de fármacos e biotecnologia construídos como embriões dos futuros parques tecnológicos dessas 2 áreas que a gente quer ter no horizonte mais curto. Vou chamar agora Zé Carlos Cavalcante, nosso economista e consultor do SICTEC. Eu estou muito honrado de ter sido convidado para apoiar essa iniciativa. De fato, falar sobre tecnologia de informação e comunicação nos dias de hoje não é uma tarefa simples, mas como eu já venho fazendo isso há alguns anos, escrevendo também, foi mais fácil tentar persuadir os colegas do SICTEC de, como o Cidinha colocou, tratarmos inicialmente um tema mais pervasivo, mais horizontal, que atingisse a todos e, com o andar da carruagem, vocês vão se especializando e vão aperfeiçoando os interesses e demandas. Como está colocado aí o título, um novo ABC das TICs, a Analytics, em português, Analítica, Big Data, a tradução é horrorosa, por isso que a gente deixa Big Data mesmo, e Cloud Computing, computação em nuvem. Então, são 3 tendências que se juntam, são interdependentes, mas eu resolvi fazer uma apresentação para vocês que fosse mais informativa do que meramente uma palestra, e eu resolvi fazer essa agenda aí com vocês. Tentarei ser rápido. Eu coloquei embaixo aí um endereço de arquivo que vocês podem baixar a apresentação, mas o que a gente vai fazer é uma corrida bem rápida sobre esses temas, iniciando com uma historinha que eu vou contar para, não sei se todos conhecem, mas é uma historinha que eu venho contando há mais de 10 anos, e em seguida eu coloco como o Brasil está se posicionando na indústria mundial de TICs, que ABC é esse, que conceitos estão definindo esse novo ABC, por que esse ABC é importante, porque ele importa, a evolução dos fatos e das tendências, as aplicações, alguns dos principais players, os maiores players, na realidade, alguns poucos exemplos e desafios futuros. Era uma vez um slide. Esse slide, eu tenho ele há mais de 10 anos. Esse slide foi preparado
pela equipe da EMC, é uma empresa de armazenamento de dados, equipamentos, que no ano 2000, aliás, no ano 99, contratou esse rapaz aí, esse professor Halvarian, que na época era o Dean, era o diretor de um centro que a Universidade da Califórnia, em Berkeley, criou, chamado School of Information Management and Systems, Escola de Gestão de Informação e Sistemas de Informação. E a tarefa que foi dada pela EMC ao professor Varian foi a seguinte: afinal, quanta informação se produz no mundo? Ou seja, muitas vezes as perguntas mais simples são as mais complexas, e, de fato, ele, como é um professor altamente qualificado, ele se dispôs a fazer esse estudo e enfrentou o desafio e tentou responder esse desafio de responder quanta informação se produz no mundo a cada ano. Então, em 99, ele produziu um conjunto de informações e o primeiro resultado apontou que no ano 2000 a gente estava produzindo no mundo entre 1 e 2 exabytes de informação única. Então, era um primeiro dado que a humanidade reconheceu de quanto a gente estava produzindo de informação. Então, isso aí foi um ponto de partida que eu considero a base de toda essa discussão que a gente tem hoje de Big Data. E esse é um slide de 3 anos depois, onde eles refizeram os dados, refizeram a análise e apontaram que eles se enganaram na metodologia e que, de fato, o número verdadeiro não era entre 1 e 2 exabytes, mas sim 3 exabytes. Só que eles fizeram uma metodologia bastante ousada e refletiram e chegaram a mais informações, mais insights interessantes, apontando que já naquela época, mais de 90% de toda a informação nova produzida já nascia digital e que, muito provavelmente, desde os tempos imemoriais, lá das pinturas rupestres nas cavernas, até o final do século XX, talvez a humanidade tenha produzido 57 bilhões de gigabytes. Eu não vou entrar na discussão de se isso está certo ou está errado, porque é a única metodologia que foi feita no mundo sobre isso, portanto, é o dado que existe. E, em terceiro lugar, eles apontaram que a produção de informação digital duplica a cada ano. Então, no ano de 2002, quando eu peguei esse slide, eu fiquei imaginando o seguinte: se em 2003 a gente vai produzir, como estava colocado no slide, 24 bilhões de gigabytes, se a gente somar 2003 com a possibilidade de duplicação, aí já era meu dado, para 2004 de 48, então, entre 2003 e 2004, uma projeção minha, a gente estaria produzindo 72 bilhões de gigabytes de informação, o que representava muito mais do que toda a história da humanidade tinha produzido até então, ou seja, somente 2 anos. E aí eu gosto muito de perguntar aos meus alunos, às minhas plateias, se alguém consegue vislumbrar o que é que ocorreu com o ser humano, do ponto de vista biológico, em todo esse período. Ou seja, será que o homem adquiriu um novo braço, um novo olho, enfim, houve alguma transformação biológica
do fenótipo humano ao longo desse período? Alguém ousa dizer alguma coisa? Indo logo à verdade, dos fatos, o que aconteceu do ponto de vista biológico diferenciado no ser humano foi que, de tempos imemoriais até recentemente, a massa encefálica, o nosso crânio, duplicou. Então, esse é um registro que é antropológico, biológico, e até recentemente eu me certifiquei dessa informação. Então, vejam só, se ao longo de toda essa história que nós estamos vendo aí, nós duplicamos a massa encefálica, o nosso crânio aumentou para processar 57 bilhões de gigabytes, o que pode acontecer daqui para frente, onde a gente está duplicando o volume de informação a cada ano? Ou então, uma geração de cabeças que a gente vai ter pela frente. Então, isso é um slide que eu, às vezes, me sinto ridículo em mostrar essas coisas, mas porque depois de 10 anos que eu mostro isso, ainda tem gente que ainda ri, né? É uma pergunta que sempre sai e que as mulheres sempre dizem o seguinte: lá vem um machista fazer uma opinião chauvinista. Então, o que eu respondo é dizendo que a cabeça da garota não aumentou porque a mulher é mais inteligente do que o homem, processa melhor as informações. Mas sempre tem alguém que faz uma outra ressalva e diz: ah, isso é um Photoshop de Zé Carlos. Eu digo: tá certo, mas e essa cabeça aí? Essa é do Rui Cabeção, que foi do Náutico até uns 5 ou 6 anos, ou não me lembro, e eu descobri que ele hoje está jogando lá em Brasília, ou Brasiliense, alguma coisa. Enfim, isso é mais para relaxar, mas que, felizmente, a gente não vai ter um país de cabeças, porque nós fomos inteligentes o suficiente para passar esse processamento de dados e informações para a máquina. A máquina que faça isso, o cérebro humano não comporta fazer essas coisas todas. Então, eu passei um longo período sem verificar esses dados. Somente em 2010 é que eu tomei conhecimento de um dado da IDC, International Data Corporation, que foi publicado pela revista Economist, projetando de novo esses dados e apontando que já pelo ano de 2005, 2006, a minha projeção de quase 200 exabytes de informação estariam sendo produzidos, o meu chute estava correto, mas que eles faziam uma projeção ainda maior para frente de crescimento da informação produzida e o hiato entre o que está sendo produzido de informação e o que está sendo armazenado. Ou seja, quem quiser ganhar dinheiro em armazenar informação, já está aí um depoimento de que armazenar informação é um grande dado. Mas isso aí virou o que a gente está chamando Big Data, porque a projeção não deixou de se expandir. Então, hoje, a gente está saindo de 2013 da ordem de 5.000 exabytes, ou 5 zettabytes, para chegar lá em 2020 na ordem de 40.000 exabytes, ou então 40 zettabytes. Isso é muita informação. E essa informação provém de diversa natureza. Vem de vídeos que a gente faz o upload para o YouTube, nas nossas mensagens de e-mail, nas nossas buscas no Google. Então, vejam só, aqui, esse é um slide de 2010. Naquela época, eu estava enviando 168 milhões de e-mails e fazendo 700 mil queries no Google. Esse é um dado, um slide de 2011, com uma série de outras coisas envolvendo agora os iPads, enfim. Ou seja,
os slides apresentam são as diversas fontes de geração de informação, e esse é um mais recente, 2012, onde tem lá também e-mail e Google, e eu fiz uma comparação. Em 2010, nós estávamos enviando 168 milhões de e-mails a cada minuto, esqueci de dizer, a cada minuto. Em 2012, estamos enviando 204 milhões de e-mails lá em cima. Ou seja, 21% de crescimento, não foi tanto, porque hoje a gente manda mensagens. Aliás, quem manda e-mail é velho, como diz a garotada, ou seja, hoje tudo nas redes. E, mais recentemente, a gente passou a fazer 2 milhões de buscas no Google por minuto, um crescimento de 188% em relação a 2011. Ou seja, esse é o mundo que a gente está vivendo. É um mundo onde o Big Data foi alçado à esfera de impacto da própria internet. Ou seja, quem viu a revista Veja da semana passada, a capa da revista foi sobre esse tema, Big Data. Ele deve ter conversado com a equipe da Cisneiro para saber dessas coisas. E eles comparavam o crescimento desse fenômeno ao crescimento da própria internet. Então, por aí vocês tiram a importância desse fenômeno. Mas vamos ver como o Brasil está na indústria mundial de TICs, para que vocês percebam a importância desses três fenômenos, dessa tecnologia ABC, para a gente melhorar a condição em que nós estamos no mundo. Não sei se todos conhecem, mas um dos melhores relatórios que compilam o desenvolvimento da indústria de TICs no mundo é esse relatório do Global Information Technology Report, que há uns 12 anos foi produzido, lançado pelo World Economic Forum, em parceria com o INSEAD, que é uma grande escola de management no mundo, e o dado desse ano é um dado surpreendente. Eles, há 12 anos, publicam esse report, e nesse report eles têm esse Network Readiness Index, onde eles fazem os rankings dos países em relação a uma série de critérios apontando qual é a condição de preparo de cada país para esse novo contexto mundial. E aí eles fazem o seguinte defesa: quando esse report e o índice foram criados há 12 anos, a atenção dos tomadores de decisão e de investidores era sobre a adoção de negócios e estratégias financeiras que os permitissem desenvolver no contexto de uma rápida, porém nascente economia da internet, né, como se falava naquela época. Passada mais de uma década, o índice tem proporcionado aos líderes de decisões um arcabouço útil para avaliar o impacto das TICs ao nível global e para fazer um benchmark do preparo e uso das TICs em suas economias. Ou seja, o índice tem sido considerado um verdadeiro termômetro do preparo das nações com relação ao seu estágio de adequação e uso das TICs em suas economias. Existe uma série de princípios que estão por trás da geração do índice: medir os impactos econômico-social da indústria, o ambiente proporcionador determina a capacidade de uma economia e sociedade de se beneficiar do uso de TICs. Enfim, é um conjunto óbvio, mas que, tal como eles descreveram, revela a importância do índice. Por trás do índice tem um conjunto de subíndices, o subíndice de ambiente, o subíndice de preparo, o subíndice de uso, o subíndice do impacto, e cada um desses subíndices se apoia em alguns pilares. Eu só vou citar o primeiro, o ambiente,
que revela o ambiente político e regulatório e os ambientes de negócio de inovação. Eis aí o índice do Brasil. O Brasil está na 60ª posição entre 142 países. É uma posição um pouquinho acima da metade, ou da média. É um índice triste. Triste para a posição econômica que o Brasil é hoje. É a 7ª maior potência econômica do planeta. Portanto, deveria ter uma condição um pouco mais nobre nessa posição. Alguém pode dizer, mas ele saltou da 64ª posição em 2012, está agora na 60ª, então foi um salto. Tudo bem, mas ainda estamos bem aquém do que poderíamos representar. Esse índice é equivalente, ou tem uma certa correspondência, com o índice de inovação, o Global Innovation Index, não sei se vocês já ouviram falar, também é produzido pelo INSEAD, mas agora eles têm uma parceria com a WIPO, a World Intellectual Property Organization. Portanto, a posição do Brasil é coerente. Aqui é 60, lá no Global Innovation é 58. E qual foi o subíndice que mais impactou nessa posição do Brasil? É o subíndice de ambiente, ou seja, é um fraco ambiente político e regulatório e um ambiente sofrível de fazer negócios e inovação. Ou seja, não precisa ir muito longe para a gente perceber que, de fato, fazer inovação no Brasil, fazer negócios no Brasil, é uma coisa complicada, e isso está se refletindo na nossa posição de preparo entre as nações no mundo para enfrentar os desafios da nossa indústria de tecnologia de informação. Então, só com esse dado, já daria para mostrar aos senhores que o Brasil tem um longo caminho pela frente para se posicionar melhor em relação às outras nações. Portanto, essas tecnologias que a gente vai apresentar agora representam um conjunto de tendências e oportunidades com os quais a gente deveria tentar olhar de maneira mais favorável para ver se a gente galga melhores posições em relação ao que estamos. Rapidamente, o que é o Big Data? Big Data não implica dizer que os dados pré-existentes são pequenos, o que não são, ou que seu único desafio é o tamanho. Tamanho é apenas um deles. O termo Big Data se aplica à informação que não pode ser processada ou analisada usando processos ou ferramentas tradicionais. Big Data é importante devido a alguns princípios-chave. Um dos primeiros, as soluções de Big Data são ideais para analisar não somente os dados brutos estruturados. Até agora, nós fomos muito competentes em analisar os dados estruturados. Mas existem também os dados semi-estruturados e os dados não estruturados a partir de uma ampla variedade de fontes, ou seja, aquelas fontes dos slides que eu mostrei para vocês. São dados que vêm de uploads de vídeos, mensagens de e-mail, conversas em Facebook, conversas em várias, vários meios que hoje a gente convive. Segundo, as soluções de Big Data são ideais para análise interativas e exploratórias quando medidas de negócios com dados não são pré-determinadas. Ou seja, o que a gente está vivenciando hoje é uma transformação tão profunda que a gente está saindo de uma condição de ficar preocupado com as causas de determinados fenômenos para a gente ter necessariamente que ficar agora acostumados a fazer correlações de eventos que podem estar por trás
dos eventos que a gente tenta explicar. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação em que a gente está saindo da busca das causas e indo para a correlação entre os fatos que tentam explicar determinados eventos. Isso tem influência e tem impacto na produção do conhecimento, na produção acadêmica de conhecimento, porque nós, particularmente os acadêmicos, nós estamos muito remetidos ou circunscritos à busca de causas e não da correlação de uma enorme variedade de eventos. E Big Data é uma tecnologia adequada para resolver desafios de informação que não podem ser tratados pelos enfoques tradicionais de bancos de dados relacionais usuários no mercado. Um outro dado que é importante dessa tecnologia é o seguinte: quando a gente faz análise, a gente fica preocupado com a amostra de dados. Agora não. Agora a gente pode trabalhar com todos os dados. O universo é o todo. Então, tem muito pouca ferramenta à nossa disposição que trata tudo, ou todos os dados. Se você vai trabalhar com censos, agora você vai trabalhar com todos os dados do censo, e não com uma amostra, como o IBGE faz, com as pesquisas amostrais que ele faz. Então, isso muda muito a compreensão de ver o mundo, porque a gente agora vai estar exposto a uma grande variedade e enormidade de dados. Existem algumas características que definem o Big Data. Volume, variedade e velocidade. São os conhecidos 3 Vs. Isso é como a IBM se refere ao Big Data. Mas existem alguns autores que vêm acrescentando a palavra veracidade, o 4º V. O fenômeno Big Data é impulsionado pela massiva redução em custo na gestão de dados, combinada com o aumento exponencial da capacidade de processamento computacional que vemos nos dias atuais. Novas tecnologias têm permitido a manipulação de novas dimensões de quantidade de dados rapidamente e de forma economicamente eficiente. E aí estão os indicadores de volume e velocidade. Os enfoques de Big Data requerem novas ferramentas, tais como analítica, que eu vou falar daqui a pouco. E o que é analítica? A descoberta e a comunicação de padrões com significado nos dados. E estas permitem analisar novas quantidades de diferentes fontes de informação, como redes sociais, engenharia de busca, transações de pagamentos, ou todas as categorias de e-commerce, representando a variedade. Mas existe a última, que é a veracidade, ou seja, o sucesso do Big Data é relacionado com uma gestão inteligente de seleção e uso de dados, bem como esforços conjuntos em direção a regras claras com respeito, obrigado, senhor, à qualidade dos dados. Uma clara governança de dados e uma clara política de dados são inevitáveis para capacitar um uso de significado dos dados. Analítica, como eu já disse, é a tecnologia da descoberta e a comunicação de padrões com significado em dados e que podem ajudar as empresas a sintetizar esses dados em insights, discernimentos, que podem aumentar tanto receitas dos negócios quanto a eficiência das organizações. E aqui eu tenho esse slide que eu gosto muito de mostrar. Aqui está, nesse slide, mostrando como a gente pode otimizar a informação, enfrentando dificuldade, mas, ao mesmo tempo, ganho de valor para melhorar a performance ou desempenho dos negócios. O que esse slide mostra? Mostra uma gradativa evolução do processo de analítica. O que é que nós estamos muito acostumados? Nós estamos muito acostumados a fazer análise descritiva, ou seja, a gente descrever o que aconteceu. Tem muitas ferramentas na indústria de TICs que possibilitam isso, ou seja, a mais elementar, que muita gente opera nas grandes empresas, nas médias e pequenas também,
é o famoso ERP, ou seja, Enterprise Resource Planning, uma ferramenta que mostra o que é que está acontecendo na empresa, ou seja, o que aconteceu. Só que existe também ferramentas onde a gente faz análise diagnóstica, ou seja, o que aconteceu. Então, caminhando do ERP para as ferramentas de Business Intelligence, ou CRM, Customer Relationship Management, a gente percebe o que aconteceu. Mas a gente está agora caminhando para um outro patamar de análise, ou de analítica, em função desse volume de dados. É análise preditiva, ou seja, o que é que poderá acontecer, o que é que pode acontecer daqui para frente, mediante a nossa análise. E, finalmente, uma análise mais nobre, que é a análise prescritiva, ou seja, o que é que não deve acontecer e o que é que pode e deve, na nossa ótica, acontecer. Então, o que nós estamos vendo hoje, né, no mercado mundial, é uma grande migração das ferramentas de análise descritiva, análise diagnóstica, para um conjunto de ferramentas de análise preditiva, de previsão e análise prescritiva, ou seja, de prescrição de receitas de negócio. E aí o universo é amplíssimo. O que é necessário ressaltar é que a gente está partindo de uma etapa na produção de ferramentas de TICs, onde a gente tem que trabalhar com informações, mas trabalhar com insights. Ou seja, quando a gente está analisando o passado, quando a gente lida com informação, você pega relatórios. O que aconteceu? E os discernimentos, eles vêm a partir de modelagem e de design experimental. Ou seja, por que isso aconteceu? Quando a gente olha o presente, para as informações, você tem os alertas. Agora, qual é o próximo curso de ação? Você tem a recomendação. Isso é um discernimento. Então, para olhar o futuro, quando você trabalha com informação, você trabalha com extrapolação. Mas quando você trabalha com discernimento, você tem que fazer previsões, otimizações e simulações. Ou seja, nós estamos entrando no mundo de modelagem propriamente dita. Computação em nuvem é o uso de recursos computacionais, hardware e software, que são prestados como um serviço sobre uma rede, tipicamente a internet. De acordo com o Gartner Group, um grande grupo de pesquisa e aconselhamento em TICs, a cloud computing é um fenômeno disruptivo, com o potencial de tornar as organizações de TICs mais responsivas do que nunca. E cloud computing promete vantagens econômicas, velocidade, flexibilidade, elasticidade infinita e inovação. Esse é um quadro que eu gosto muito de apontar, onde revela os patamares em que a cloud surge e oferece seus serviços. Você tem uma primeira camada, que é a camada de infraestrutura, como, por exemplo, a Amazon.com, é uma empresa que, além de vender livros e uma série de outras coisas, ela vende infraestrutura de armazenamento de dados e de processamento de dados, computing. Mas você tem, então, uma outra camada em cima dessa infraestrutura, que é a camada de plataforma como um serviço. E aí você tem uma série de coisas que você pode desenvolver, tanto negócios quanto outros desenvolvimentos de software e sistema de informação. Ou seja, um iPhone. O iPhone é uma plataforma. E lá na frente, a última camada é a camada de aplicações. E aí você tem software como serviços, web service, tem uma série de coisas. Vocês sabem muito mais do que eu sobre essas coisas. Por que o ABC das TICs é importante?
Primeiro porque já está dando muita grana e vai dar muita grana no futuro. Uma projeção do IDC aponta que para o ano de 2016 está se prevendo já um mercado da ordem de 24 bilhões de dólares, uma projeção conservadora, mas que é reveladora, é do início desse ano essa projeção. Esse é um slide da IBM, que mostra por que a analítica importa, para uma pesquisa que eles fizeram com um ranking de CIOs, eles mostraram como analítica é o fator 1, definindo competitividade. Enfim, tem uma série de exemplos mostrando que as organizações que abraçam a analítica são mais de 2 vezes prováveis de superar os seus competidores. Enfim, tem uma série de dados mostrando o quanto isso é importante. Agora, uma empresa como a IBM, que desde 2005 vem fazendo aquisições de empresas na casa de 16 bilhões de dólares, uma empresa como essa não está investindo 16 bilhões de dólares por nada, não. É porque ela tem certeza que vai recuperar esses 16 bilhões de dólares. Ou seja, a projeção do IDC era só 24, se não me engano, 24 bilhões. A IBM gastou 16 em aquisições. É só para vocês terem uma ideia de quanto eles estão apostando nessa área. E aqui, os profissionais que estão dedicando a essa área. Mais de 10 mil profissionais, consultores, 20 mil engajamentos de analítica desde 2008, enfim, patentes relacionadas com analítica, 500. Esse é um relatório do MIT, mostrando uma pesquisa também com analítica, e nessa pesquisa, para entender melhor as empresas que estão conformando e estão sendo conformadas pela revolução da analítica, foram entrevistados mais de 2.500 profissionais em 2 dúzias de indústrias. 67% dos respondentes reportaram que suas empresas estão ganhando uma vantagem competitiva no uso de analítica. E nesse grupo foi identificado um conjunto de empresas que estão se valendo de analítica tanto para conquistar vantagem competitiva quanto para inovar. São os chamados inovadores analíticos. São esses os responsáveis por essa revolução em analítica. E esse é também um relatório recente da Harvard Business Review, mostrando que Big Data é simplesmente uma revolução gerencial. Quem quiser depois esse artigo eu posso passar. Ou seja, são 2 dos mais destacados professores do MIT que tratam de tecnologia de informação há muitos anos, e uma mensagem como essa é muito forte. Finalmente, há previsões do Gartner para os gastos com cloud computing, que vão aumentar de 100 bilhões de dólares em 2012 para 210 bilhões em 2016. Ou seja, é um mercado. Evolução. A gente está saindo de uma fase que os analistas estão chamando de Analytics 1.0, quando se trata de conteúdo estruturado, ou bancos de dados estruturados, caminhando para a Analítica 2.0, baseada em conteúdo não estruturado da web, e caminhando também para a Analítica 3.0, onde se usa dados de artefatos ou dispositivos mobile e de sensores. As aplicações são nessas áreas: e-commerce, e-government, ciência e tecnologia, saúde inteligente, bem-estar, segurança, e as pesquisas emergentes são naquelas áreas: analítica de dados, analítica de textos, analítica de web, analítica de rede, analítica de artefatos móveis. Aqui tem uma série de desdobramentos, não preciso se preocupar, vocês podem ler depois, mas para mostrar a quantidade de coisas que estão envolvidas nessa evolução da analítica e aplicações.
Para cada uma daquelas áreas, tem um conjunto de aplicações, ou seja, na área de e-commerce, sistema de recomendação, análise de mídia social e monitoramento de mídia social, os sistemas de crowdsourcing, games. Aqui no nosso polo nós temos um polo muito forte em games. Os dados que serão trabalhados são logs de busca, logs de usuários, registros de transações de consumidores, e as características dos dados são essas. E a analítica que será demandada, associação de mineração, de regras de mineração, análise de texto, análise de web, ou seja, isso é um universo de coisas associado simplesmente a e-commerce. E os impactos, os benefícios virão para marketing de long tail, ou seja, da cauda longa, ou seja, como a gente trabalhar nos consumidores da cauda longa, alvos, personalizar alvos de consumidores. O espectro é amplo. Também na área de governo, na área de política, ou seja, questões do cidadão, como é que os serviços de governo podem ser melhorados, campanhas políticas, enfim, tem uma série de aplicações. Os dados também são dados de governo, de serviços de governo, feedback dos cidadãos, comentários dos cidadãos, analítica está aí, integração de informação, analítica de conteúdo dos cidadãos, de governo, enfim, o universo é amplíssimo. Ciência, tecnologia, aplicação na área de inovação, teste de hipóteses, descoberta de conhecimento. Os dados também são extremamente variados, características também. A analítica baseada em modelos matemáticos e analíticos, o impacto no avanço da ciência e tecnologia. Na área de saúde inteligente também, já estamos em curso essa revolução da genômica, da proteômica, tudo é dados, ou seja, a biologia moderna é toda voltada para dados. Na área de segurança também, onde a gente tem hoje o cybercrime, ou seja, é possível hoje fazer análise do crime, análise da computacional do cybercrime, do crime cibernético. Enfim, os vírus que são instalados pelos hackers, os ataques, os botnets, enfim, a explosão de áreas de aplicações é enorme. Os principais players. Bom, eu aqui reuni um conjunto de empresas que estão liderando essa revolução, e eu trouxe para vocês um quadrante mágico do Gartner. O Gartner faz esses relatórios bastante instrutivos e elucidativos de como o mercado se comporta, e aqui eles têm esse quadrante mágico, onde eles mostram quem são os visionários, quem são aqueles que estão trabalhando em nichos, quem são aqueles desafiadores e os líderes. Então, tem um conjunto aí muito interessante de empresas como a SAS. Na minha época de doutorado, eu trabalhava com software econométrico do SAS. Hoje, a SAS é um império, com 2 Boeings para os executivos, é um império faturando bilhões. A própria IBM, que é a líder nesse processo de analítica, comprou há alguns anos o software SPSS, que é um pacote estatístico para análise sociais. A própria Oracle também está se voltando para isso. A Microsoft tinha apenas um site de Business Intelligence, mas mês passado abriram a sua frente de Big Data. Eles já tinham a frente de Cloud Computing com o Windows Azure, que é a plataforma deles de Cloud Computing, mas agora estão entrando forte em Big Data. O ClickView, infelizmente, Zé Cláudio já foi, mas é um dos usuários hoje. A Procenge é hoje uma das usuárias
do BI, da ferramenta de Business Intelligence da ClickView, também é uma empresa que está crescendo muito. A SAP, que na área de gestão empresarial, primeiro domina o mercado de grandes corporações e agora está trabalhando com as pequenas e microempresas. A MicroStrategy, também pouca gente conhece aqui no Brasil, mas também está crescendo muito. A Information Builders também está crescendo muito. A Spotfire também é uma empresa que tem pouca visibilidade no Brasil, mas também está crescendo enormemente. E essa Tableau Software, que é uma empresa que trabalha muito com visualização, a entrega de dados de formatos digitais cada vez mais inteligentes. Então, é uma empresa que está ganhando muita visibilidade no mercado internacional. Estamos caminhando para o fim, vamos entrar nos exemplos. Esse é um exemplo que eu gosto muito de citar. O professor Hal Varner, mais uma vez, eu esqueci de dizer, Hal Varner, depois que ele fez aquele estudo, ele foi chamado pelo Eric Schmidt, que era o executivo principal do Google, para trabalhar para o Google. E ele trabalhou de 2002 a 2009 como consultor do Google. Em 2009, virou o Chief Economist Officer do Google, ou seja, foi o primeiro economista a ser um executivo de economia de uma empresa de tecnologia. E hoje, num report que ele publicou recentemente, ele disse que a Microsoft já tem o seu CEO, o Chief Economist Officer, a Amazon também tem o seu Economist Officer, a eBay já tem, e a Yahoo já tem, e a Intel já tem. Então, quem quiser entrar nessa fronteira do ABC das TICs, tem que contratar economista. Então, não estou fazendo apologia dos economistas, mas é que o instrumental da economia ajuda muito a lidar com dados. Esse texto é um texto muito interessante que o professor Varner publicou em 2009 com um título absolutamente sugestivo: Prevendo o presente com Google Trends. Google Trends é uma ferramenta gratuita do Google que coloca à sua disposição resultados de busca que nós fazemos no mundo inteiro. Então, sobre vários assuntos. E aí o professor Varner, que está pilotando esses dados, resolveu fazer esse estudo, levantando a seguinte hipótese. Ele levantou a hipótese de que os dados de busca do Google podem estar correlacionados com a atividade econômica. Então, isso aí é um insight absolutamente inovador, pioneiro, nenhum economista disse isso, mas é a principal empresa de informação do planeta e eles estão dizendo dados de busca estão correlacionados com a atividade econômica. Então, eles fizeram uma argumentação dizendo o seguinte: nós podemos prever coisas, só que não sobre o futuro, mas sobre o que está acontecendo, ou seja, prevendo o presente. E aí fizeram, isso aqui é mais um destaque do que a ferramenta Google Trends. Você coloca qualquer termo lá no Google Trends e aqui se expressa, nesse caso aqui, a busca de informação no planeta Terra sobre a palavra Big Data. Então, vejam como o Big Data, desde 2011, passou a ser uma palavra-chave nas buscas do planeta. Eu também botei Analytics, ou seja, de Analytics tem um pouquinho antes, veio desde 2005, um crescimento, ou seja, o que o Google Trends revela é exatamente isso que vocês estão vendo aí. Aqui já é uma outra ferramenta, o Ngram Viewer, que mostra o crescimento de livros registrados pelo Google em determinados temas. Então, aqui em azul está a analítica,
e em vermelho Big Data, mostrando que, em termos de literatura tradicional, analítica está na frente de Big Data. Mas o que o professor Wagner fez? Ele começou a fazer análises, tentando ver séries de dados de algumas iniciativas facilmente registráveis, do tipo vendas de automóveis Ford. E aí fez uma comparação do que é uma série de dados lá nos Estados Unidos de venda de automóveis Ford, com busca de venda de palavras no Google Trends sobre a Ford, venda de carro Ford. Vejam só o que os gráficos mostram. Primeiro, uma tendência realmente de queda das vendas de automóveis Ford nos Estados Unidos. Depois, a erraticidade, ou seja, a sazonalidade da queda. Mas aí ele fez, tem uma coincidência nesses dois gráficos. Eu vou ver se eles estão realmente correlacionados. E ele fez um modelo econométrico, tentando mostrar ou relacionar as vendas de automóveis Ford com relação a alguns dados do tipo as vendas no ano correlacionadas com a venda no ano anterior, as vendas de carro Ford com a correlação com os dados de busca do Google, essa variável X de T aí. E o que ele descobriu? Que nesse coeficiente aí, fazendo a regressão dos dados, ele observou que o coeficiente da variável Google Trends, o X, implica que um aumento em 1% no volume de busca está associado com aproximadamente 5% no aumento de vendas de carros Ford. Ou seja, isso é que é uma ferramenta de analítica. Ou seja, você com os dados, você pode prever com os dados do presente e verificar quais podem ser as suas vendas amanhã, depois ou no mês seguinte. Essa é uma ferramenta absolutamente fantástica. Por quê? Em primeiro lugar, porque é gratuita. E segundo, porque tem os dados do planeta. E aí ele saiu experimentando. Vamos fazer uma tentativa de correlação das vendas no varejo. Aí pegou os dados do IBGE lá dos Estados Unidos, a Nike, vendo o título, vendedores de veículos a motor e partes. E no Google, na categoria do Google, botou automotive. E saiu fazendo para cada um dessas faixas de registro do IBGE de lá, palavras-chave do Google Trends. Olha o que ele verificou. As correlações. Para motocicletas, seguro de automóveis, caminhões e SUVs. Tem alguma coisa reveladora, né, nesse Google Trends, né? Aqui, mais uma vez, vendas de automóveis, Chevrolet e Toyota, aqui fazendo uma comparação com vendas efetivas e Google Trends, e ali, do que ele constatou de dados e o que ele encontrou nas suas regressões. Ou seja, a correlação é quase perfeita. Aqui, vendas de imóveis, tanto pelo número de novos imóveis vendidos, quanto pelos preços dos imóveis vendidos. Vejam só as correlações, as curvas. É impressionante. Para quem trabalha com dados e estatística, verificar essas correlações, você fica completamente abasbacado. Aqui é um outro exemplo que ele fez de visitantes a Hong Kong. Hong Kong tem um bom registro de visitantes, e aqui eles verificou para todos esses países o que seria a estatística efetiva de visitas a Hong Kong e os dados de Google Trends. Não preciso dizer mais nada. Aqui eu fiz só para trazer para vocês algumas correlações entre
hospitais e médicos, ou seja, médicos estão absolutamente correlacionados com hospitais. Veja os gráficos entre essas duas buscas. Aqui, entre políticos e corrupção, por uma coincidência histórica, de 2005 para cá, a coisa está bem próxima. Eu tenho que dizer também um fato que todos esses dados de Google Trends estão disponíveis a partir de 2004, que foi quando o Google começou a divulgar a ferramenta Google Trends. Mas entendi a sugestão. Aqui mostrando que não há uma correlação entre corrupção e militares, ou seja, nem tampouco uma correlação entre corrupção e professores. Então, estamos diferenciados aí com uma boa... Estamos bem na foto. Aqui também é uma questão a se estudar, ou seja, a corrupção continua medianamente, mas o roubo continua alto. Ou seja, o Google Trends para corrupção e para roubo. Aqui, do Google Trends para educação e escolas, ou seja, estão dissociados. Educação e escola estão dissociados. Assim como também a universidade e a educação estão divorciados. Ou seja, parece até que no Brasil a população não enxerga a universidade como educação. E, aliás, as buscas por universidade estão caindo. Eu não fiz a análise para palavras em inglês, universities, eu deveria ter feito, mas precisamos investigar por que está caindo o interesse do público por universidades. Será que elas não estão ajudando? Mas a população começa a fazer uma boa identificação entre educação e emprego. Está aqui as duas variáveis que estão colocadas aí do Google Trends. Estamos chegando... Isso aqui são alguns exemplos de estudantes de informática que estão vendo essa revolução acontecer. Isso aí é uma pequena empresa que foi montada por estudantes de informática que concorreram a um prêmio para usar os dados abertos do governo. Então, tem essa empresa Reputação S.A. que ganhou um prêmio, essa empresa ProAnálise é no nosso centro de informática que ganhou um prêmio também, o segundo lugar nesse concurso, e a que ganhou o terceiro lugar foi essa aí, Reclamações Procon. O que eles estão fazendo? Eles estão usando os dados abertos das séries históricas que o governo está colocando à disposição. Então, isso é fantástico, ou seja, o governo está ficando cada vez mais transparente, tem cada vez mais dados colocados à disposição para consumidores, enfim, tem até uma nova lei do acesso às informações de governo. Então, cada vez mais nós vamos viver uma sociedade baseada em dados. Então, nós temos que ter as ferramentas necessárias para manipular esses dados e processá-los. Não é coisa simples, porque os dados têm diversos formatos, mas eles estão aí. E, finalmente, os desafios futuros. Para se chegar nessa revolução, é uma revolução que já está no mundo desenvolvido, mas que a gente ainda tem muito a caminhar, um dos pré-requisitos é que a gente tenha as tais infraestruturas necessárias para que esse ABC se transforme em educação, ou seja, Analytics, Big Data e Cloud Computing se transforme realmente em um ABC que se transforme em educação. E um dos requisitos é que a gente tenha data centers, que são esses grandes armazéns de dados. E aí eu destaquei para mostrar a vocês um dos data centers do Google, que o Google, para operar no mundo inteiro, ele tem data centers no mundo inteiro. E aí eu escolhi esse do Mayes County, lá em Oklahoma, que infelizmente está sofrendo com o furacão. Foi o furacão? Tornado, é diferente, foi um tornado. E, felizmente, o data center deles lá não sofreu, está aí
uma região muito bonita lá de Oklahoma. Aí a fotografia interna do data center, a escala de hacks. Quem é da computação aqui? Quais são os hacks que eles colocam em série? Vejam aí o destaque deles. Aí, já colocando a necessidade de poupar energia, porque são centros que consomem muita energia e precisam também de refrigeração, ou seja, coisa muito cara também. E aí, já um slide mostrando que desde do query, da pergunta que você faz na página do Google, até você ter a resposta, tem todo um caminho que a informação percorre e é selecionada, e que não é tão simples como pode parecer. Ou seja, a gente está falando de Big Data, mas transformar dados não estruturados, dados de formato completamente distintos, não é uma coisa instantânea. Precisa tecnologia, precisa de gente que domine esses processos para tornar a informação visualmente palatável. Então, eu trouxe um slide aqui da Universidade de Stanford, do grupo de visualização, só para mostrar a vocês o que eles estão fazendo em termos de técnicas de tratamento de dados, desde a aquisição, da limpeza, da integração, da visualização, até a modelagem, apresentação e disseminação. Ou seja, tudo isso, esse ABC que eu estou falando para vocês, exige muito talento, muita competência que está se construindo agora em universidade, lá no Vale do Silício, lá como Stanford, e eu apenas trouxe aqui para vocês esses dados, para transformar dados nisso aqui, que podem ter esse formato, que também é de uma natureza complexa, e que precisa de ferramentas para transformar nisso aí que vocês estão vendo, ou seja, transformar essa série nessa série, e que, apesar de tudo, vejam um depoimento de um cientista de dados. Eu gastei mais da metade do meu tempo integrando, limpando e transformando dados sem fazer qualquer análise real. A maior parte do meu tempo, eu estava com sorte, most of my time, eu tenho a sorte, se eu fizer uma análise de qualquer ordem, ou seja, é para mostrar o quão difícil é fazer a analítica. Ou seja, eu não estou trazendo esses dados para... É que tem uma revolução acontecendo, mas nós precisamos criar as condições para alcançar essa revolução, ou então vê-la passar como muitos bondes que nós vimos. E, finalmente, a questão da demanda por talento. Ou seja, para dominar esse ABC que eu trouxe para vocês, de analítica, Big Data e Cloud Computing, é necessário talento. É preciso que nossas empresas pressionem nossas universidades, ou elas próprias façam suas iniciativas, porque se lá nos Estados Unidos, isso é um dado dos Estados Unidos mostrando que a demanda por talento analítico nos Estados Unidos pode ser 50% a 60% maior do que a oferta projetada para o ano 2018. Ou seja, se eles lá, que estão na liderança dessa revolução, desse ABC, estão sentindo a falta de talentos e estão mudando as leis de imigração agora. O governo Obama está fazendo um grande trabalho nessa questão de imigração para atrair talento. Se eles estão lá com esse problema, imagine nós, humildes e humble brasileiros. Ou seja, eu acredito que esse é um trabalho de grande importância para Pernambuco. O SICTEC tem uma grande jornada pela frente a caminhar, mas se nós não dermos agora os passos necessários para perseguir essa revolução, fica difícil olhar
daqui a 20 anos olhar para trás e ver que a gente fez pouco. Portanto, eu acho que estamos no caminho certo e eu que me congratulo com o Governo do Estado, Porto Digital, pelo lançamento dessa iniciativa. Muito obrigado.